E o que eu quero dizer para você, nunca amaldiçoe um parente seu, nunca amaldiçoe uma pessoa na sua vida. Tenha muito cuidado para você não amaldiçoar, porque tudo que sai dos nossos lábios tem poder para abençoar, tem poder para bendizer a pessoa. Tá? Nós temos que sempre, porque todos nós falhamos nesses requisitos, né? Principalmente quando a gente está com raiva, né? Que a gente fala coisa que não deve. Às vezes eu falo para minha esposa que coisa que eu não devo falar para ela. E ela também fala para mim. Entendeu? Porque somos imperfeitos. Às vezes a gente erra. Né? Eu aprendi a orar e vigiar. Não, a gente vigia, mas tem hora que a gente fala coisa que a gente não deve. Não existe isso, entendeu? Porque família é assim. Entendeu? Todas as famílias têm conflitos. Agora, se você vigiar, ficar calado, é a melhor coisa que tem. Né? Por que o Brasil está sendo criticado hoje no mundo geopolítico? Porque o presidente foi lá para a China falar coisas que ele não devia falar. Era para ele ficar neutro, o pessoal está metendo pau nele. Então, tudo que a gente fala tem uma reação. E é uma reação em cadeia forte, poderosa, né? Então a gente erra assim, não tem esse que não erre. Agora o crente, ele evita vigiar mais e errar menos, né? Que é muito difícil, porque os conflitos maiores estão dentro da nossa casa. Por quê? Porque a gente conhece um ao outro e todo mundo conhece o defeito um do outro. Então se a gente o que pode manter um lar em unidade é um culto doméstico, é uma vida de oração no lar, escutando sempre o louvor. Eu fui visitar a casa de uma serva, ela vivia se questionando para mim: pastor, na minha casa está esse conflito. Eu peguei e fui lá visitar a casa dela. O dia inteiro aquele negócio de SBT assistindo que não presta, só violência no ouvido. Entendeu? Aí eu falei para ela: olha, evite mais assistir essas coisas que faz mal para o espírito, e procure, coloque um hino aqui, um louvor, uma coisa que alimente o seu espírito, para que haja paz na sua casa. Amém? Porque se você ficar assistindo o dia inteiro essas coisas aí, só vai te entristecer, porque é só notícia pesada e ruim, né? Aí o povo aumenta, né? Aí fica aquela coisa insustentável. Então nós temos que vigiar esse requisito. Então vamos para a igreja de Filadélfia, que é a 6ª igreja do Apocalipse que nós vamos estudar nessa noite. Aqui quem está acompanhando já sabe a estrutura da carta. O que é que Jesus faz sempre? Um elogio. Jesus está sempre nos elogiando. Por quê? Porque a gente tem mais qualidade do que defeito. Existe um provérbio no mundo, que é uma música até do Paulo César, que diz que as minhas qualidades cobrem os meus defeitos. É verdade. Assim que a gente tem defeito, a gente tem muitas qualidades. Então é isso que Cristo sempre está fazendo. Ele sempre está nos elogiando naquilo que a gente faz de melhor, principalmente para Ele, para o seu reino, para a sua obra, para o nosso próximo. E depois Ele dá a instrução. O que é essa instrução? É o ensino da palavra, é o puxão de orelha, é a cobrança, é a obediência. E depois, olha o que Ele faz, Ele dá a promessa. Ele elogia, ele dá instrução para a gente seguir o que o presbítero pregou. E depois, já que você obedeceu o primeiro e o segundo requisito, agora eu vou cumprir todas as promessas na tua vida. Amém? Porque Deus é uma vida de quê? De obediência, de entrega, de caminhada ao Senhor. E vigiando, né, presbítero? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a nossa carne aqui é muito fraca. A gente quer cacetar, a gente quer brigar. Aí o espírito fala: não briga, não caceta. Te enche de paz e te enche de gozo. Amém? Vamos aqui para o mapa para relembrarmos. Hoje a gente está aqui na Filadélfia. Filadélfia é considerada uma igreja o quê? Missionária. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que Jesus está sempre elogiando. É uma igreja que faz a obra, é uma igreja que vem com amor adorar o Senhor. Ela não olha para as circunstâncias, os problemas da vida, ela vem, adora o Senhor e sai avivado daqui, sai renovado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja que Jesus mais elogia
é a igreja de Filadélfia. Aqui a gente não vê ele exortando e puxando muita orelha, porque era uma igreja que estava na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa é a igreja que Deus quer. A gente nunca vai chegar a um patamar de perfeição, porque somos carne, mas a gente tem que buscar cada vez mais essa santidade. Aleluia. Para estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente já atravessou de Patmos para onde? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E na próxima quarta-feira a gente vai estar encerrando essa primeira parte do livro do Apocalipse. Aí a gente vai dar uma pausa, a gente vai para as cartas de Tiago, que o presbítero pregou. Nas cartas de Tiago vai ser eu e ele. Parece que são 5 capítulos, né, Tiago? Nós vamos detonar, abranger esse estudo nessa carta que é muito importante. Depois a gente volta para o livro de Apocalipse, tá bom? Para diferenciar, para não ficar só no livro todo o tempo, para não enjoar os irmãos, que não é para enjoar, né? Mas só uma coisa todo o tempo. É igual aqui em casa, eu não gosto de comer só feijão, eu gosto de balancear o feijãozinho com um jabazinho, um charque, um camarão, eu vou balanceando, né? E a gente tem que fazer assim aqui na igreja, que é para não ficar só numa coisa. Eu vou diferenciando, eu gosto de comer um frango acebolado, um charquezinho acebolado. A Emily é muito boa de boca, né, Emily? A Emily, meu irmão, não tem negócio para ela não, né? A Emily é tudo que vem, ela traça. Aqui em casa a gente é muito bom de boca, né? Vale a pena, amém? Mas é assim que a gente vai fazer, né? Vai fazendo, na verdade, balanceando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vai ser rapidinho. Aqui a gente já sabe que todas as igrejas do Apocalipse ficam na Ásia Menor, na província romana. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão, olha, da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica, olha só, onde estava posicionada, a cidade sofria muito com terremotos. Inclusive em 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Até hoje na Turquia é assim, isso aqui é na Turquia, atual. Por isso que aconteceu aquele terremoto aí há uns meses atrás que matou mais de 50 mil pessoas na Turquia. Porque sempre teve esses abalos sísmicos aí no território da Turquia. A igreja de Filadélfia era pequena em número, igual essa aqui, e tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Porque não interessa ter casa cheia e não tiver adorador. Glória a Deus. Hein? Não é que o Senhor não quer que esteja, claro, quanto mais gente para adorar a Deus, mais Deus quer, se agrada. Mas o Senhor preza pela qualidade, o Senhor preza pelo adorador, aquele que adora, se entrega na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. E o ministério vai crescendo, né? Deus havia colocado diante daquela igreja, olha, uma porta aberta. Deus, levanta a tua mão, querida. Eu vou começar profetizando logo aqui nesse lugar. Olha, pode ter certeza que Deus, Ele sempre vai colocar uma porta aberta para você. Não se engane, aquilo que a Bia estava falando, que quando a gente está com a nossa fé desvanecida, fraca, parece que a gente não tem força. Mas Bia, tu pode ter certeza que sempre o dono de tudo sempre está abrindo portas aonde não há porta para a sua igreja. Eu não posso dessa palavra. Deus, Ele sempre supre as necessidades da igreja. Deus sempre realiza sonhos. Eu estava falando para minha irmã de Jerusalém, Naniane. A igreja de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial, assim como as outras do Ocidente e Oriente. Isso fazia com que as pessoas de todas as partes do império, igual a cidade de Éfeso também era assim, passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização, já diferente da de Sardes, né? Que não estava nem aí, deixava todo mundo ali na igreja, bagunçava tudo. Aqui não. A igreja de Filadélfia, James, quando as pessoas iam visitar aquela região, aquele território,
a igreja se levantava já para pregar, como o presbítero pregou ali para os nossos irmãos. Via uma oportunidade, ia lá, evangelizava e deixava uma semente naqueles corações. É um grande exemplo hoje para todas as igrejas de todos os tempos. Nunca devemos perder uma oportunidade que Deus nos dá. Não devemos ter vergonha de dizer nós somos crentes, servirmos a Deus. Não podemos ter vergonha, porque tem muitas pessoas que têm vergonha de dizer que é crente, principalmente dentro de uma faculdade. Quando tu fala que é cristão, os caras logo acham graça da tua cara hoje em dia. Então a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta. E como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. Deus colocou no meu coração, se ele concordar, nós vamos fazer um culto lá na casa daquele obreiro lá no Icuí. Eu vou falar com ele, viu, presbítero? É. Amém. Nós vamos marcar um dia para agora no verão, para a gente começar a sair. Né? Sair daqui, a gente leva a caixa, convida os irmãos, faz aquela topelquinha, aquele mingau, né, James? E nós vamos fazer a obra. Esse púlpito aqui é para isso, ó. Vai chegar aquele bonitão, né? Esse aqui vai ser para isso. A gente coloca no carrinho, leva e nós vamos fazer a missão do Senhor e pregar, levar o violão, cantar ao vivo, pregar ao vivo, nós vamos fazer. Aí quando a Márcia quiser, pastor, eu quero aqui na minha casa. Márcia, vai para tua casa que Deus está te expulsando de lá. Nós vamos fazer um culto lá, Márcia, para inaugurar. Viu, Márcia? Faz esse propósito com Deus, tu vai ver se ele não vai te abençoar. Nós vamos inaugurar com um culto lá, minha filha. Faz isso. Esquece o Tucandeira, deixa o Tucandeira para lá, bora fazer o culto. Aleluia! O Tucandeira é Eugênio, o apelido do Eugênio. E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que eram inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a sua palavra. E todos, viu? Todos aqui que quiserem um culto a partir de verão, nós vamos agendar, tirar um dia na semana, a gente vai para lá cultuar. Se não der para fazer quinta, a gente faz no sábado. Se não der no sábado, a gente faz outros dias, mas tem que fazer. Então vamos fazer isso aqui, tá bom? E vai ser muito bacana. Eu fiz muito isso quando eu estava em outro ministério. Titia levava o violão, era muito bacana pregar, sair um pouco do templo, né? Faz bem para a gente, traz a unidade para a igreja, o ministério vai crescendo assim. Culto de rua é bom. Isso, culto de rua. Igreja de Filadélfia era pequena e insignificante aos olhos do homem, olha aí, mas aos olhos do grande era uma potência, meu irmão. Aos olhos de Deus era uma potência, aos olhos do Senhor Jesus. Aonde tem um coração verdadeiro, Deus honra aquele lugar e Deus levanta aquele lugar. É só trabalhar com amor na obra. Assim como os crentes da igreja de Esmirna, os cristãos de Filadélfia, também estavam sofrendo perseguição por parte dos judeus, olha, que viviam ali. Os judeus que não aceitavam o Messias, a pessoa de Jesus como Messias, batiam forte na igreja. Não queriam que a igreja crescesse, que o cristianismo crescesse ali nas províncias romanas. Eles batiam forte, faziam de tudo, perseguiam para que a obra do Senhor não crescesse. Mas não tinha jeito. Não tinha jeito. O poder de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus ia convertendo multidões. E era em perseguição. E era em conflito pesado. Qualquer um que se convertesse, olha, ao cristianismo, parece que está voltando tudo de novo. Porque a igreja já começou a ser perseguida aqui no Brasil. Já estão querendo fechar tudo, meu irmão. Vocês sabiam disso? Olha aí, qualquer um que se convertesse ao cristianismo era identificada como um herege, um apóstata diante do judaísmo, impedido de frequentar as sinagogas. Nossa, se o Neto descobrisse, Jairo com certeza, olha, puxaram a orelha dele, não sei se expulsaram. A história não conta,
Mas a Bíblia diz que Jairo era dirigente de sinagoga. E ele foi atrás de Jesus, ele não poderia ir aos olhos do judaísmo que não acreditava em Cristo. Eles expulsavam, tinha casa que eles expulsavam porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Essas famílias eram impedidas de participar da sinagoga, como já deu exemplo também de João 9, aquele rapaz que nasceu cego e Jesus curou ele e mandou lá ele. Só que Jesus falou para ele: olha, vai, não conta nada para ninguém, ele sai contando para todo mundo. Aí, meu irmão, a língua, né? Ele sai contando para todo mundo. O pessoal lá no Sinédrio souberam o que tinha acontecido, mandaram ele ir lá, chamaram os pais, depois ele falou: olha, não sei se ele é o Messias, se ele não é, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Aleluia. Meu amado irmão, não é fácil ser cristão. Os membros da Assembleia Judaica em Filadélfia se orgulhavam de ser o povo eleito de Deus, né? Nós temos que ter orgulho de ser crente. Mas na carta do Senhor disse que na verdade eles eram mentirosos, pessoas que trabalhavam lá na igreja, mas realmente não estavam de coração lá, e que aquela assembleia era uma sinagoga de Satanás, pois servia como instrumento nas mãos do inimigo para destruir a obra do Senhor. É o joio no meio do trigo, tá? É o joio no meio do trigo, sempre vai existir, principalmente o ministério grande, tem um joio lá. E ministério grande tem as panelinhas que se formam. As panelinhas, sabe o que elas fazem? Elas não querem respeitar o líder que Deus colocou na sua para liderar elas. Aí elas montam panelinhas. Sabe o que elas fazem? Elas saem da igreja e vão montar ministério. E quando eles montam o ministério, aí que eles vão ver o que era que o líder cobrava ele, quer dirigir uma igreja, quer cuidar do ministério. Era isso que estava acontecendo também aqui. Jesus Cristo ainda disse que haveria de fazer com que os opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo objeto do seu amor divino. O que é que Deus quer dizer? Que Ele protege a igreja que é fiel a Ele. Aleluia. É o texto que está dizendo que Deus guarda os fiéis dessa terra, que Deus protege aqueles que servem a Ele com todo o amor e carinho. Por isso que temos que ter fé nesse Deus soberano de Israel. Os tremores de terra eram tão frequentes e o medo da população era tão grande, olha, que muitos habitantes de Filadélfia resolveram morar em campos abertos, fora dos muros da cidade, por causa dos terremotos, por causa também dos vulcões. Mas Cristo prometeu uma estabilidade, olha, isso aqui é importante, permanente aos vencedores. Afinal, eles seriam pilares do templo de Deus, de onde jamais precisariam sair. Na cidade celestial, os crentes de Filadélfia jamais precisariam sair da cidade pela ameaça de um desastre. Sabe o que eles querem dizer aqui? Que eles não estavam nem aí se o terremoto ia matar eles. Isso aqui é loucura. A gente vai morar aqui, se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer aqui. Mas a gente sabe que o nosso lugar está reservado na glória, com Deus. Se tu falar isso aqui, eu estou falando isso aqui é loucura. Por isso que ser crente é loucura. Porque tu acredita em coisas que os outros não acreditam. Isso é a fé. É a confiança em Deus que vai acontecer, que Deus nos guarda, que Ele nos protege e que naquele grande dia a gente vai estar com Ele para todo sempre. Aleluia. Essa esperança o mundo quer tirar da igreja. Então a promessa de que os cristãos fiéis de Filadélfia receberiam um novo nome realmente era muito significativa para eles. Mas diferentemente daquela cidade que tinha recebido em nome e homenagem ao Deus imperial romano, os crentes da igreja de Filadélfia teriam escrito sobre si o nome divino numa indicação de que eles pertenciam a Deus e a Nova Jerusalém, a Cristo. A igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo e historicamente ela foi a única das 7 igrejas da Ásia menor que transpôs os séculos, trabalhou muito, fez a vontade de Deus e Deus se alegrou com essa igreja. Mesmo depois que os muçulmanos tomarem a província da Ásia e dominarem aquela região,
A fé cristã persistiu em Filadélfia. E ainda hoje há cristãos naquela região que agora pertence à Turquia, como eu já falei, que ainda acontecem esses grandes ataques sísmicos. Vamos para o texto agora, a gente já vai encerrar, rapidinho. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Que chave de Davi é essa? Alguém pode me dizer? Que chave de Davi é essa? A chave de Davi, que tem a chave de Davi. É o próprio Cristo, porque Cristo é o filho de Davi. Então é Ele que tem a chave de Davi. É Ele que tem a chave do trono de Deus. O que foi que Deus prometeu para a tribo de Judá? O que foi que Deus prometeu, a promessa que Deus fez ao rei Davi? Que não faltaria descendente no trono dele. Por isso que a chave de Davi pertence a Cristo. Amém? Porque ele é o verdadeiro filho de Davi, é Cristo. Por isso que o cego Bartimeu soube que o Messias estava na terra. O que foi que ele chamou? Jesus o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é filho de Davi. Ele faz parte das promessas que Deus fez ao rei Davi. Por isso que Davi era o segundo coração de Deus. Davi era um homem muito amado por Deus. Davi tinha um coração muito grande, ele ajudava muitas pessoas. Se ele não cai e não erra, ele ia ser quase perfeito como Cristo, que ele era o cara. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aquilo que eu falei para você, a porta que Deus abre, ninguém fecha. O único que pode perder a porta é nós mesmos. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, se eu glorificar o nome do Senhor lá. Por quê? Porque às vezes o Senhor abre a porta para a pessoa. A pessoa está, queria um emprego, queria, o Senhor vai lá, abre a porta. Aí chega lá, a pessoa não faz besteira, lá perde o emprego e vai culpar a Deus, né? A gente tem que pegar a porta e glorificar essa porta, dar testemunho dessa porta que Deus abre para a gente. Chave de Davi, né? Acesso. E a raiz de Davi também. Isso. Sei que você tem pouca força, porque às vezes a gente se vê assim, com pouca força, não tem vontade de encostar aqui, é difícil a caminhada cristã. Não é fácil, meu amado irmão. Hein? A gente vir para cá pro templo, dá uma preguiça na gente, a gente quer dormir, dói a barriga, dá vontade de ir no banheiro, tudo isso dá na gente. Se a gente não, hoje eu vou, tu não vem. Não, hoje eu vou para a igreja, eu vou e pronto, acabou, você tem que vir. E quando tiver aquele impedimento para ti não vir, para ti não chegar aqui, aí que tu tem que vir, porque Deus quer te abençoar grandemente. Aleluia. Olha, sei que você tem pouca força, mas o que? Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meu Deus do céu. Será que essa igreja era forte? Veja o que farei com aqueles que são de sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre a seus pés e reconheça que eu amei você, visto que você guardou a palavra de exortação, a perseverança. Olha, eu também o guardarei de toda provação. Isso aqui é promessa. Eu sempre falo isso aqui na igreja. O mundo pode pegar fogo, vai estourar a terceira guerra mundial, não tenha dúvida disso. O mundo não vai melhorar, o mundo não vai melhorar. A violência cada dia vai aumentar, a Bíblia diz, porque é dia de Sodoma, é dia de Noé. A gente já está vendo isso e não vai melhorar. É pedir para Deus guardar. Olha o que o texto está dizendo. É promessa dos fiéis. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para a prova os que habitam nessa terra. Aleluia. Então a cada dia mais é muita provação. Para a igreja, principalmente. Isso aqui é para a igreja, porque o cara que está lá no mundo, ele não conhece a verdade.
Sabe o que eu quero te dizer, querido e querida? Quando bater a provação na tua casa, não desiste do Senhor. Continua, que Ele vai te honrar. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Olha aqui. Visto que você guardou, confiou, teve fé, que a Bia falou, a perseverança, não negou, eu também o guardarei. Da hora da provação, porque a gente sempre está em provação, que há de estar para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. O que é que o texto está dizendo? Que Deus vai provar a nossa fidelidade como crente nessa terra. Não tem para onde correr, amado, irmãos. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos assistir o vídeo para comprovar a veracidade da Bíblia e a gente levar os nossos lares. Os versos são os restos arqueológicos da cidade de Filadélfia, que é uma das cidades que receberam cartas do apóstolo João no Apocalipse. Como eu já falei no outro vídeo, no Apocalipse há 7 cartas enviadas a diferentes igrejas cristãs que representam profeticamente períodos da história do cristianismo, desde o seu início até a volta de Jesus. Para você entender, assim como a história geral é dividida pelos historiadores em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, dividida apenas para fins didáticos, evidentemente, a história do cristianismo também foi dividida pelo Espírito Santo em períodos, 7 períodos, para facilitar a nossa compreensão. Deixa eu voltar aqui e tirar esse som aqui rapidinho. A gente encerra isso aqui ao vivo, é assim. Tirar esse fundinho aqui, tirar ele daqui, para voltar aqui para você escutar o áudio perfeito aí, né? Vamos lá, agora vai dar para ouvir bacana. Deixa eu ampliar aqui, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que fazer sempre o melhor para o nosso Deus. Aleluia. Vou botar aqui, vou botar aqui, e agora vamos lá. Eu estou nesse momento na cidade turca de Ixerri, e abaixo dos meus pés estão os restos arqueológicos da cidade de Filadélfia, que é uma das cidades que receberam cartas do apóstolo João no Apocalipse. Como eu já falei no outro vídeo, no Apocalipse há 7 cartas enviadas a diferentes igrejas cristãs que representam profeticamente períodos da história do cristianismo, desde o seu início até a volta de Jesus. Para você entender, assim como a história geral é dividida pelos historiadores em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, dividida apenas para fins didáticos, evidentemente, a história do cristianismo também foi dividida pelo Espírito Santo em períodos, 7 períodos, para facilitar a nossa compreensão de toda a trajetória do cristianismo. Depois você pode ler em sua Bíblia a 6ª carta a Filadélfia. Aqui embaixo da cidade de Ixerri estão os restos ainda de construções milenares, bem antigas. Você vê que o nível do chão foi ampliando. Infelizmente, eu não tenho nenhuma ruína da época de João ou da época dos gregos para mostrar para você. O que eu tenho são ruínas de uma igreja do 6º século, e mesmo dessa igreja sobrou pouquíssima coisa, apenas algumas colunas que mostram, evidentemente, que era uma igreja monumental que havia aqui na região. Mas, fora isso, pouquíssima coisa sobrou. E eu quero chamar a sua atenção para uma lápide que eu encontrei aqui em grego. Essa lápide está aqui embaixo. Ela tem inscrições de vários nomes, de várias pessoas que teriam sido sepultadas aqui. Eles aproveitavam a mesma lápide para colocar vários ossos. Aqui, por exemplo, eu tenho o nome Pantaleão, Pantaleontos, que seria o nome Pantaleão, que nós temos até hoje em grego. Nós temos outro nome aqui também, Telêmaco, ou Telêmaco, que seria o nome Telêmaco. Você sabe do Telêmaco Borges, por exemplo? São nomes antigos que havia aqui.
e nomes que alguns deles ainda são usados até hoje mesmo no Brasil. E aparece muito o nome teólogo, você vê aqui teólogo, aqui embaixo também teólogo, tá quebrado, deve ser teólogo. São vários estudantes ou professores de teologia que foram sepultados nesse lugar. E aqui me chama a atenção um nome especial, este aqui que é o nome Mihael. Mihael é o nome Miguel, que aparece no Apocalipse. Embora esteja escrito em grego, Mihael é um nome hebraico. Mihael, ou Miguel, aparece em Apocalipse capítulo 12, como sendo o nome do grande guerreiro que enfrentou o dragão e os seus anjos. O dragão era o símbolo do mal, o símbolo das trevas, o símbolo da perversidade. E Miguel era, é claro, o guerreiro divino. O dragão é descrito no Apocalipse 12 como sendo a antiga serpente, o enganador dos nossos pais, aquele que nos acusa diante de Deus. Pega esse detalhe do Apocalipse. O dragão, a antiga serpente, que serpente seria essa? Quando você vai na Bíblia, no livro do Gênesis, você vê que a serpente era o enganador dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. E quando Eva se aproximou até a árvore para tomar o fruto da serpente, na verdade, o Tiago nos esclarece que Eva foi enganada pela serpente, não Adão. Adão comeu do fruto apenas por amor a Eva. Quando Eva tomou do fruto, Eva tomou enganada sob a pretensão de ser como Deus. Isso mesmo, porque a serpente havia dito para Eva: no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. É curioso que aquele que batalha contra a serpente no Apocalipse é chamado de Miguel. E Miguel em hebraico significa ninguém é como Deus, ou Deus é inigualável. Perceba no nome de Miguel a refutação da mentira da serpente, porque Deus é único. E esse Deus único é aquele que quer preservar a sua igreja. E já que eu estou falando de um Deus único que quer preservar a sua igreja, e aqui é a igreja de Filadélfia, o que significa Filadélfia? Essa cidade aqui está relacionada a dois nomes importantes do passado, da época grega, dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande. Você tem Eumenes, que foi Eumenes II, aquele que construiu a cidade de Pérgamo, e nós faremos um vídeo também em Pérgamo, mostrando as ruínas para você do local. E você tem Átalos, que era um irmão dele. Átalos também foi um importante governador da região. Acontece que Átalos acabou morrendo, e Eumenes, por tamanho amor que tinha por seu irmão que havia falecido, os dois eram muito amigos, muito próximos, resolveu dar para essa cidade o nome grego de Filadélfia. Filadélfia em grego significa amor fraternal, aquele amor íntimo de irmão para com irmão, aquele amor que todos nós deveríamos ter uns pelos outros. Agora, olha a ironia da história. A região da Turquia que sofreu mais terremotos em toda a história foi, sem dúvida nenhuma, a região de Filadélfia. Essa cidade aqui sofreu mais terremotos do que qualquer outro canto em toda a Turquia. Não é uma ironia da vida que o local que chama amor fraternal foi o local mais abalado por terremotos? Também não é uma ironia tragicômica que Jesus teria dito que no fim o amor se esfriaria de quase todos? E se me permitam fazer uma aplicação homilética disso aí, eu noto que hoje o amor fraternal também é o mais abalado por terremotos sociais do mundo. Veja bem se não é assim que acontece. Nunca vivemos uma época em que as pessoas praticam tanto sexo. Há sexo para todo lado. As pessoas estão fazendo sexo, mas não estão fazendo amor. Percebeu a diferença? Sexo sem emoção, sem relacionamento, sem amor pelo seu companheiro. É um mundo em que as pessoas têm tantos amigos no Facebook, mas poucos irmãos, poucas relações fraternais. É um mundo em que temos tantos likes na internet, mas temos poucos apertos de mão e abraços sinceros. É um mundo em que as pessoas estão se comportando como porcos espinhos numa noite de inverno. Muito triste. Todos querem se aquecer, mas o meu espinho machuca o meu irmão e o espinho do meu irmão me machuca. Sabe, eu li para você o nome teólogos várias vezes repetido ali. E o que é um teólogo, senão um cristão refletindo sobre a sua fé? Quando a gente faz um doutorado em arqueologia, e também um doutorado em teologia, como o que eu fiz,
Eu não posso dizer que sou especialista em Deus. Seria uma arrogância, uma presunção muito grande dizer que por ter um doutorado em teologia, eu sou um especialista em Deus. Você é um leigo, mas eu não posso dizer isso. A teologia, apesar de ter doutorados, mestrados, especializações, é a única área que você pode ser, mesmo não dispondo de um diploma. A única diferença, talvez, entre mim e alguém que não estudou teologia, é que eu posso ter algumas ferramentas técnicas, como ler o grego antigo, como saber algumas coisas da teologia bíblica, só isso. Mas no que consiste dos planos espirituais, você e eu somos teólogos, porque somos pessoas crentes refletindo sobre o nosso Deus. E que maneira melhor de refletir sobre Deus do que demonstrando o amor de Deus para com os outros, o amor fraternal. Ao chegar ao Altíssimo, eu tenho que deixar que meu irmão passe por mim e que eu também possa passar pelo meu irmão para atingir o supremo amor de Deus. Que o Espírito Santo esteja com você neste momento. E que o sentido de Filadélfia, amor fraternal, se cumpra hoje mesmo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Maravilhoso e eterno Deus. Levante a sua mão, queridos. Quero orar por você nessa noite. Meu Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu fizeste aqui nessa noite, pela palavra em nossos corações. Que possamos levar esse amor fraternal, que possamos vigiar por tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que pensamos. Que tu venha nos ensinar a cada dia. Aprende assim, Elohim. Que tu venha nos ensinar, Senhor Jesus, a cada dia a ser melhores diante da tua presença. Eu quero profetizar nessa noite as portas sobre a nossa vida. Levante a mão de vocês. É o momento de você falar com o Senhor agora. Peça para o Senhor uma porta. Peça para o Senhor uma porta nessa noite. E eu profetizo nessa noite que Deus vai te ensinar, que Deus vai te honrar. Eu profetizo nessa noite que essa porta que você pede para Deus, se for realmente de oração, ela vai se concretizar se tu tem fé. Quem abre porta e fecha a porta é o nosso soberano Deus de Israel. É o Deus que está aqui nessa noite para nos abençoar. É o Deus que está aqui nessa noite para abrir portas aonde não há portas, portas espirituais, portas materiais, portas de sonhos, portas que vão levantar a nossa vida, que vai nos alegrar na sua presença. Fala aí com o Senhor. É o momento de você falar com o Senhor. Qual é a porta? Qual é a porta que você quer que o Senhor abra para você? Você que está em casa, fecha teus olhos, ora ao Senhor nesse momento. Eu nunca vi Deus abandonar uma pessoa que ora a Ele. Eu nunca vi Deus deixar uma pessoa de mão abanando se ela tem a fé nele, faz prova com Ele. Deus mostra a sua glória, Deus mostra o seu poder. Tudo que Deus faz na nossa vida é para a gente crescer, porque Deus quer sempre nos levantar, Deus quer sempre nos restaurar, Deus quer sempre nos renovar na sua presença. Se você chegou nessa noite aqui sem esperança, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Ei, Deus está te dando esperança nessa noite. Deus está cumprindo promessas nessa noite. Deus vai abrir portas aonde não há portas para ti nessa noite, se tu creres na palavra dele. Eu nunca vi a descendência de Deus mendigar o pão. Eu nunca vi Deus não ajudar o necessitado. Eu nunca vi Deus não cumprir promessas a uma igreja que o honra, que o adora de todo o seu coração. Eu nunca vi isso na minha vida. Obrigado, meu Deus. Faz desse lugar tua morada. Faz desse lugar de restauração de vidas, de famílias, de vidas, meu Pai, na tua presença. Obrigado, meu Santo Deus. Bia, Deus manda te dizer uma coisa aqui, minha filha. Essa noite levanta a tua mão.
que Deus tem colocado em tuas mãos. Honra Ele. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a tua casa, sobre essas crianças, sobre a tua esposa, sobre tudo que tu tem colocado diante de Deus. Desce na casa do oleiro, desce, começa a orar, começa a buscar que Deus quer fazer coisas grandes, meu filho, por ti. E não deixa a luta te vencer, não deixa nada te vencer, porque o Senhor é fiel. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Dá uma palma para Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Recebe a tua vitória.